Boa noite a todos que já estejam aí no aguardo. Vamos hoje tratar hoje das classes dos sensores, tirar algumas dúvidas, trazer algumas informações. Já de antemão já agradeço a todos pela presença. Boa noite, Everson, Marco Cunha. Vocês estão me escutando bem aí, pessoal? Quem puder me dar um oi aí no chat, está me escutando bem? Agradeço aí pelo feedback. Ok, obrigado aí pelo retorno. Seja bem-vindo, Rodney Chaves. Celso da Silva, boa noite. Beleza, Marco, obrigado. Se já puder, já ir deixando o like aí para não esquecer. Aquele velho pedido do like. Se puder deixar um comentário, nem que seja um comentário rápido, tudo isso ajuda o YouTube, né? O algoritmo divulgar aí o nosso trabalho, divulgar a nossa live, né? Pessoal, teve uma queda de energia aqui ainda há pouco, na hora que eu estava conectando. E aí, se caso acontecer novamente, aí vocês aguardem um pouco aí, que aí a gente tenta voltar. Boa noite, Tiago Medeiros. E aí, a turma aí é de onde aí? Everson, eu sei que é daqui do Rio Grande do Norte. Coloca aí de onde é que vocês estão vindo aí. Qual estado, cidade. Boa noite, Alisson. Boa noite, Zé Cláudio.
Grande José Cláudio. Mestre Cairo, devo a honra. Nova Odessa, São Paulo, Marco Cunha, né? Mestre Cairo aí tá vindo diretamente de Mossoró, cidade do sol e do frio. Pessoal, dia 23, 24 e 25, deixa eu só confirmar aqui. 23 de fevereiro. 23 sexta-feira, 24 sábado e 25 domingo. 26, 23, que é a sexta-feira, à noite. Sábado e domingo o dia todo, curso presencial de osciloscópio aqui em Natal. Para quem está iniciando, né, para quem quer iniciar na utilização do diagnóstico avançado, né, seu dia a dia, do osciloscópio. Então a gente vai fazer esse curso aí, que é o osciloscópio A, né, de início de utilização. Mas nós vamos trabalhar desde a base, né, e também sensores, teste dos principais sensores, principais atuadores, né, parte de segurança de utilização do osciloscópio e também o sistema de ignição, primário e secundário. Nós vamos trabalhar todo esse assunto aí durante esses 2 dias e meio. Ao todo são 18 horas, pouco mais de 18 horas. E curso que é o suficiente para o pessoal, né, dar o pontapé inicial na utilização do osciloscópio. Então, quem tiver interesse, tá certo? As vagas são limitadas, apenas 8 vagas. Nós já estamos com a metade da turma já preenchida. Tem mais 4 vagas, ok? Então, dependendo do osciloscópio que você use, você pode vir para o nosso treinamento, ok? Então, quem quiser depois entrar em contato conosco pelo WhatsApp, né, a gente vai deixar aqui o nosso WhatsApp para que o pessoal que não tenha possa entrar em contato e reservar uma vaga. Zé Cláudio João Pessoa, Celso da Silva Costa, do Rio de Janeiro. Marco Nova Odessa, São Paulo. Marcos Boto. Boa noite, Marcos. Fittipaldi, lá de Pernambuco. Jailton Silva, Timbaúba, Pernambuco. Tudo bem, né, Jailton? Rony Chaves, Timóteo, Minas Gerais. A turma boa de Minas Gerais. Nosso treinamento, Alisson de Lauro de Freitas, lá na Bahia, né? Colado ali com Salvador. Josenberg, Amâncio, o Velho Berg. Tô olhando de lado aqui porque eu tô de olho aqui no chat aqui. Boa noite, Foz do Iguaçu. Conheci Foz do Iguaçu, fui em 99 lá, um treinamento, passei uma semana aí. Muito bacana aí, Foz do Iguaçu. Treinamento da Winds Oil Company. Faz pouco tempo aí, fazem 25 anos apenas. 99, né? 2019, 20. Vai fazer 25 anos agora. Marco Aurélio aí de Goiás. E aí, Marcos? Jailton Silva, tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite a todos. Pessoal, vai depois aí, quem não deixou o like ainda, vai deixando aí o dedo, vai sentando o dedo aí no like aí. Compartilha aí com o pessoal, né? Quem você sabe que possa precisar dessas informações, né? A gente sabe que são informações de base, mas tanto tem colegas que
já estão há mais tempo na caminhada, mas que estão começando agora a ter mais intimidade com a parte de sensores atuadores, né, de conhecimento de sensores, que é o que a gente vai tratar aqui, a parte elétrica, os testes, os testes de chicotes, todo aquele pontapé inicial tão importante para o diagnóstico avançado, né? Porque se a gente não domina essa parte, ok, dos testes, né, onde a gente vai captar o sinal, como a gente vai instrumentar, seja o multímetro, seja o osciloscópio, ok? Então fica tudo mais complexo, né? Então muitas vezes o que parece o que seria uma coisa simples fica mais complicado porque a gente não domina o conhecimento de base, né? Então a gente desde um simples diagnóstico do sensor até o diagnóstico de uma rede de comunicação, esse conhecimento é essencial, né? Dominar as grandezas principais, pelo menos que a gente trabalha no dia a dia, frequência, né? Sinal duty cycle, ciclo de trabalho, mas também uma medição de tensão, medição de resistência elétrica, né? Corrente elétrica. Então, isso aí, sem esse domínio aí, tudo fica mais complexo, né? Os assuntos, eu posso ter um treinamento de mais avançado ou ter recursos mais avançados, a gente vai conseguir chegar a um diagnóstico, mas faltando essa pedra fundamental, a coisa vai ficar mais complexa, tá certo? E muitas vezes, com esse domínio dessa pedra fundamental, né, vamos dizer assim, dessa pedra, porque não é só essa pedra aí, né? Mas essa é muito importante, então muitas vezes a gente não precisa nem de recursos tão avançados, de equipamentos tão avançados para chegar a um diagnóstico, tá certo? A simples leitura de um diagrama elétrico, entendimento do comportamento do sensor, como é que aquele determinado sensor funciona, vai ser útil para que a gente possa fazer um diagnóstico rápido e certeiro, né? Um diagnóstico assertivo, né? Boa noite, Pavone, Fabiano Pavone de Curitiba, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver esse aqui, acho que é Nicose Emanuel, não é isso? De Luanda. Seja muito bem-vindo, lá da África, né? Então vamos lá, vamos começar aqui nossa resenha técnica, o nosso bate-papo. Deixa eu só ver se eu fiz a transferência correta, fiz. Então vamos lá começar nossa resenha técnica de hoje, né? Que a nossa proposta é classificação dos sensores, né? O que são os sensores, né? Que tipo de sinais são utilizados, que são sensores ativos, sensores passivos. Vamos abordar essas informações iniciais e depois a gente vai trabalhar dúvidas e também passar algumas dicas, né, sobretudo do que diz respeito à leitura e interpretação de diagrama elétrico, né? Certo? Então, esse é um assunto, né, que eu resolvi abordar porque foi uma coisa que eu me dediquei muito no início da minha carreira, porque eu achava uma coisa bastante complexa, então desenvolvi um método de trabalho, outros eu absorvi de outros treinadores, de outros técnicos, né, instrutores, e joguei a minha prática em cima e isso veio passando, né, foi o meu primeiro treinamento, que a gente está aí disponível até hoje, né, o curso IDEA, né, e a gente trabalha nesse curso. Eu cheguei à conclusão, né, o pessoal que tem vários aqui que foram meus alunos e já escutaram com certeza isso. Então eu cheguei à conclusão que era muito mais rápido o entendimento da interpretação do diagrama elétrico se eu conhecesse os componentes, conhecesse o funcionamento dos componentes. E conhecendo o funcionamento dos componentes, certo, eu iria interpretar o diagrama de uma forma mais rápida, né? E para eu conhecer o funcionamento dos componentes, eu precisaria do conhecimento da parte elétrica, dominar as grandezas elétricas, né? O conhecimento básico. Então, o que é tensão, o que é corrente, né? O que é resistência, frequência, ciclo de trabalho.
E aí tudo isso vai colaborar para o meu diagnóstico e o meu diagnóstico passa, né, em muitos casos, quem trabalha com os veículos há já há alguns anos, né, mas isso falando-se há 20 anos atrás, a gente não tinha tanta eletroeletrônica assim, de forma tão massificada nos veículos. Então, mas hoje a gente pode falar já de alguns anos para cá, todos os sistemas, né, como vocês bem sabem, só fazendo um comentário aqui, na verdade, não estou trazendo nenhuma novidade, é que tudo hoje está envolvido com eletromecânica, né, ou mecatrônica, como queira falar, como queira dizer. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. É uma necessidade do profissional. Quem não tem, tem dificuldade. Então, a gente, com toda essa bagagem que a gente teve, adquiriu, e com a aplicação, o sucesso que eu tinha no meu trabalho, esse eu transmito no nosso treinamento, né? Nesse treinamento que a gente desenvolveu. Então, ele passa o curso IDEA, é um curso, IDEA é Interpretação de Diagramas Elétricos Automotivos, tá certo? Então, a gente começa desde a parte elétrica, vai passando por o conhecimento dos sensores, principais tipos de sensores, os principais tipos de atuadores. A gente também aborda ignição no curso, né? Estou falando aqui do curso online, ele presencial a gente também aborda os mesmos assuntos, mas faz tempo que a gente não consegue viabilizar presencial. E com isso, a interpretação do diagrama elétrico com todas essas informações, que repito, são informações de base, vai ficar mais fácil para você fazer um diagnóstico, interpretar o diagrama elétrico, né? Utilizar a ferramenta de forma aprofundada. Então, deixa eu ver só mais algum comentário. Vitor Renner, seja bem-vindo, Vitor. Fabiano Pavone, já falei, né? José Gomes, nosso amigo aí, boa noite. Gabriel Góes, boa noite, professor. Deixa eu ver aqui. Acho que é Timor. Goiás, desculpe. Goiás. Então, pessoal, começando do básico aqui, do básico do básico, o que são os sensores? E eu coloco isso por quê? Porque é muito comum o pessoal chegar assim e falar assim, eu quero um sensor de passo, ou então eu testei o sensor de passo, né? Eu até brinco com o pessoal, se você falar sensor de passo, não diga que foi meu aluno. Por favor, não diga que foi meu aluno, porque sensor de passo não existe. Existe motor de passo, e o motor de passo é um atuador, né? Ou então o camarada chega também, é muito comum, né? Existe um aquecedor, aquilo é uma tensão contínua, ou seja, uma tensão positiva com PWM negativo, que é o mais comum, certo? Então aquilo é um atuador, certo? E o que é o sensor? Responde a estímulos físicos e transmite um impulso elétrico, mensurável ou operante correspondente. Então, a partir do momento que ele recebe um estímulo, ele reproduz um sinal elétrico. E dentro desse comportamento, dentro dessa característica, né, nós temos os sensores passivos e ativos, que é o que a gente vai ver mais na frente um pouquinho, tá certo? Então, segura aí que a gente vai explicar melhor isso, sensores passivos e ativos, tá certo? Não tem nada a ver com o cunho sexual, por favor, ok? Então, são sensores, existem os passivos e os sensores ativos. Ok? E esses sensores, né, esses componentes, né, eles vão servir para quê? Eles vão servir para que o módulo, né, possa fazer, né, a leitura de um determinado sistema, certo? Sistema ou subsistema. Então, do jeito que nós temos, né, nós temos o nosso sistema de sensoriamento, olfato, tato, né, visão, audição. Então, um sistema que imita, né, o nosso comportamento, no caso mais específico, os sistemas de injeção eletrônica, né, câmbio automático, e por aí vai, ABS, enfim. Todos os sistemas eles precisam de obter informações para que o módulo possa fazer os cálculos necessários e comandar os atuadores, certo? E esses sensores, eles enviam que tipo de sinal, né? Eles enviam tensões variáveis, que são sinais puramente analógicos, tá certo? Então, tensões de acordo com o funcionamento do sensor, de acordo com o tipo do sensor, ele vai pode enviar uma tensão variável, ele pode enviar uma frequência variável, como os sensores de massa de ar digitais, né, que tem vários estágios, né? Então, os sensores, um exemplo seria o sensor de massa de ar, que envia uma frequência variável.
pulsos PWM, ok? Então nós temos sensores de pressão, tá certo? Nós temos sensores que trabalham com o sinal PWM, né? O ciclo de trabalho. E nós temos mais recentemente, ok? No nosso dia a dia aí, para quem não sabe, nós temos sensores que trabalham com protocolos de comunicação. Tá certo? Que nós abordamos no nosso curso de RedCAN, nós abordamos os protocolos que trabalham nos sensores, né, nos sensores, ok? Então, os sensores trabalham com protocolos de comunicação. Então, fique atento, porque esse tipo de sensor você não vai simplesmente chegar lá com o multímetro e fazer uma medição dele. Você tem que... O processo de trabalho com ele é outro. Não é complicado, mas a gente vai precisar da utilização. Para fazer um diagnóstico preciso, a gente vai precisar da utilização do osciloscópio. Ok? Osciloscópio em parceria com o scanner. Tá certo? Nem um sozinho, nem o outro. Nós vamos precisar dos dois para poder fazer um diagnóstico preciso. Então, nós temos sensores de pressão que, por exemplo, na família de injeção direta, nós temos sensores de pressão do Reio, que trabalham com protocolo de comunicação SENT, por exemplo. Tá certo? Nós temos sensores de pressão de óleo, que enviam pressão e temperatura juntos. Nós temos os potenciômetros também, que trabalham nos TBIs, nos corpos de aceleração, corpo de borboleta, né? Então, também enviam os sinais via protocolo SENT, como acontece, que eu creio que todos devem saber, principalmente se fizer o nosso curso de injeção eletrônica, do básico ao avançado, nós abordamos lá os corpos de borboleta, né, os TBIs, com o protocolo SENT. Então, você faz a leitura do protocolo de comunicação, para saber se está tudo ok com ele, né, com a camada física, com o sensor e também com o módulo mestre, que recebe a informação, que é o módulo de injeção. E a leitura dos dados você vai ler com o scanner, ok? Então, nós precisamos, nesse caso aí, dos dois equipamentos. Quem disser que um equipamento só vai fazer o diagnóstico desse tipo de componente, não está falando a verdade. Tá certo? Ou está omitindo a verdade ou não sabe como é que funciona o componente e o sistema. Tá certo? Então, nós temos esses 5 tipos, ou melhor, 4 tipos de sinais que os sensores podem enviar, ok? Só um detalhe, apesar do sensor trabalhar com protocolo de comunicação SENT, tá certo? No caso do TBI, por exemplo, mas ele tem os potenciômetros internamente, tá certo? Mas o próprio componente, o circuito eletrônico, envia o sinal via protocolo SENT, o módulo decodifica esse sinal e sabe qual são a posição dos potenciômetros, no caso, a posição da borboleta, né? Que é isso que os potenciômetros eles transmitem, né? Esse Samuel aí de Areia, né? Não estou conseguindo ler aqui, mas vamos lá. Vitor Renner botou Adas aí, depois a gente vai ler aí o chat, né? Lembrando, quem ainda não deixou aí o like, lembrar de deixar. Então, nós já lembramos a vocês os que são sensores, os tipos de sinais enviados que nós precisamos dominar para poder fazer, né, o diagnóstico desses sensores, né? Sensores e atuadores. Aqui a gente vem com aquilo que a gente citou há pouco tempo atrás. Às vezes o pessoal confunde o que é um sensor e o que é um atuador. Então, sensores transmitem ou enviam informações que serão utilizadas pelo gerenciador do sistema para executar os mapas de funcionamento e diagnóstico dos mesmos. Então, o módulo, através da informação dos sensores, ele também faz o diagnóstico, né, o diagnóstico do componente também, certo? E os atuadores recebem comandos para execução de tarefas. Existem, com relação à tensão aqui, que me veio aqui agora, então os sensores, você pode encontrar sensores que trabalham com 5 volts, é o mais comum, tá certo? Nós temos alguns casos de sistemas que trabalham com alimentação de sensores na faixa de 3,8 volts,
mais raro, tá certo? Mas acontece também. E nós temos sensores que trabalham com 12 volts, certo? Com tensão de alimentação de 12 volts, como acontece com alguns transdutores de pressão no ar-condicionado, por exemplo, certo? Então nós temos os sensores, eles têm mais variedades, tá certo? Tanto no que diz respeito ao princípio de funcionamento, como também com relação a esse dado que eu passei a vocês agora, com relação à tensão de alimentação, né? No caso, os sensores passivos, né? Os atuadores não, pessoal. O atuador sempre trabalha com 12 volts, tá certo? Com alimentação de 12 volts, certo? Mesmo que seja uma alimentação, um controle que seja variável, por exemplo, uma bomba de combustível convencional, ela trabalha com 12 volts constante, tá certo? Uma bomba de combustível pilotada, a tensão de trabalho do sinal PWM que controla a bomba é uma tensão de amplitude de 12 volts. Só que, de acordo com o princípio de trabalho do sinal, que é esse, do PWM, que é essa a grande função dele, ele, de acordo com o ciclo de trabalho aplicado, tá certo? Ele vai ter uma variação de tensão na carga, que no caso a carga é a bomba, né? Que é pilotada indiretamente pelo módulo do motor. O módulo do motor utiliza um módulo escravo para fazer a pilotagem da bomba. Ok? Mas sempre quando eu for examinar, fazer um diagnóstico de um atuador, ou eu vou ter uma tensão contínua de 12 volts, tá certo? Ou eu vou ter uma tensão 12 volts positiva e um sinal PWM negativo ciclado, né? Ou o inverso, eu posso ter um negativo constante e posso ter um positivo, né, de tensão de 12 volts, com amplitude de 12 volts variável. Tranquilo? Mas eu jamais não vou encontrar um atuador, tá certo? Pelo menos a grande maioria dos atuadores, tá certo? Ok? Com tensões menores do que 12 volts, com amplitude de 12 volts, né? Vale salientar quando eu estou citando isso, a gente tem um PWM, mas a amplitude desse PWM é 12 volts, ok? Ou então, esclarecido aí sobre a diferença entre sensores e atuadores, tá certo? Por que é importante você ter isso em mente? Para quem ainda não tem. Porque na hora que você vai fazer o diagnóstico, você não vai ter dúvida, né? Eu sei que os sensores eu vou ter que ter cuidado para olhar no diagrama elétrico, para fazer a avaliação no diagrama elétrico e ver qual é a alimentação desse sensor, qual é a tensão de alimentação desse sensor. Então aqui nós temos aqui, por exemplo, sensor lambda, né? Sonda lambda, e aqui nós temos um sensor de massa de ar, ok? E o sensor de massa de ar, ele normalmente vai vir com o sensor de temperatura do ar, por exemplo, junto, né? Então o sensor de temperatura do ar, ele recebe um negativo e uma tensão de 5 volts. O sensor de massa de ar, o circuito eletrônico dele, ele vai receber uma alimentação de 12 volts, tá certo? Nesse caso aqui, ó, vem direto da chave de ignição, passa pelo fusível F2, né, que alimenta também o interruptor do pedal, que também é um tipo de sensoriamento, né, um tipo de sensor, certo? Essa alimentação também alimenta a sonda, mas não a sonda em si, mas sim o aquecedor da sonda lambda, certo? Alimenta a válvula do canister e alimenta o sensor de massa de ar. Então nós temos aqui só aqui nessa visualização nós temos 1, 2, 3, 4 componentes que são alimentados por essa mesma linha aqui, né? Que vem direto da chave de ignição, né? Passando pela caixa de fusível, né? Mas não passa por nenhum relé nem nada, ok? Bom, passando aqui para essa outra fase, então os sensores são comuns para todos os sistemas. Isso é uma coisa muito interessante a gente saber, por quê? Porque isso amplia a nossa capacidade de diagnóstico. Ó, semana passada eu recebi um Vectra, tá certo? 94, 30 anos o carro, certo? A gente trabalhou com esse carro durante muitos anos. Para quem tem já um bom tempo de estrada, sabe disso, que lá nos anos 90 a gente trabalhava constantemente com esses carros. Esse carro é com câmbio automático e a reclamação do cliente era exatamente que o carro ele entrava em emergência. Eu não sou entrava em emergência no câmbio. Eu não sou especialista em câmbio automático,
tá certo? Eu posso até dizer que eu tenho uma noção do câmbio automático, mas eu conheço os sensores, ok? Conheço o funcionamento dos sensores e os sensores eles se repetem. Então o sensor indutivo ele é um sensor indutivo em todo lugar, vai funcionar da mesma forma. Sensor do tipo Hall também, potenciômetro também, sensor de pressão também. Então o procedimento de teste vai ser o mesmo, certo? E nesse caso desse veículo, tá certo? Eu ativei o código de piscadas porque o nosso scanner não acessava o câmbio desse veículo e deu um dos sensores do câmbio, sensor de velocidade. Tem o sensor de velocidade de entrada e o sensor de velocidade de saída do eixo. Então o sensor de velocidade de saída estava queimado, a bobina dele estava em circuito aberto, certo? Então, quer dizer, a partir do momento que eu sei, conheço o funcionamento dos componentes, né, outro dia não, uns anos atrás a gente resolveu um problema semelhante, ajudou um amigo nosso, que era o sensor de pressão do câmbio, no câmbio, depois vocês me lembrem aí que eu agora me vem a cabeça, o câmbio da Peugeot, bem conhecido, né, da PSA, certo? Também sai na Renault também. Então, era o sensor de pressão. O sensor de pressão é o mesmo princípio. O sensor de pressão, o princípio é o mesmo. É um MAP, é o princípio do MAP. Só que o MAP mede pressão absoluta. E esse sensor mede pressão, né, manométrica, né? Então, esse é o pulo do gato. Quando você tem essa noção, que sabe disso, então você vai conseguir aumentar o seu leque de diagnóstico, o seu leque de serviços e, consequentemente, faturar muito mais, que esse é um objetivo final, também, além de conseguir a gente se satisfazer com o nosso trabalho, não é assim? Então, isso tanto faz para veículos de ciclo diesel, ciclo Otto, ok? Sistema de injeção eletrônica, sistema ABS, transmissão, certo? Então, a grande maioria dos sensores eles vão se repetir. Tá certo? Eles se repetem, eles são utilizados. Então, o movimento mecânico vai ser potenciômetro, certo? Medir rotação, ou é sensor indutivo, ou é Hall magnético resistivo, na grande maioria dos casos. A temperatura, sempre é o NTC ou o PTC, na maioria vai ser NTC. Né? Então, esse é o caminho aí para que a gente possa, a partir do momento que você domina isso, seu leque de possibilidades aumenta muito mais. Então, os sensores são comuns para todos os sistemas. Existem diversos tipos de sensores e eles podem ser ativos ou passivos. Porém, eles se repetem em diversos sistemas, logo, esse fato abre um leque muito grande para o diagnóstico nos mais diversos sistemas de um veículo. Tá certo? Então, classificações dos sensores com relação a eles serem ativos ou passivos. Então, o que é um sensor ativo? O sensor ativo são sensores, existe... eu já encontrei ao longo do tempo materiais, né, literaturas que falavam o inverso. Né? Sensores ativos são aqueles que utilizam tensões, que precisam de tensões de alimentação para trabalhar. Né? Mas aqui nós pegamos um material, digamos assim, mais sólido, então sensores ativos não requerem alimentação elétrica para gerar o sinal. Então, esses sensores eles têm características que, se eles tiverem um estímulo, eles começam a gerar o seu sinal. Okay? Então, os sensores ativos, a gente colocou 3 tipos aqui, são sensores do tipo indutivo. Né? Então, o sensor do tipo indutivo, ele precisa do estímulo, né, uma oscilação do campo magnético para gerar uma tensão elétrica do tipo alternada. Então, a sonda lambda precisa de uma variação na concentração do oxigênio para gerar um sinal. Certo? Então, alguns podem falar assim, mas e a tensão de alimentação de 12 volts? A tensão de alimentação de 12 volts, seja ele corrente contínua, como era no passado, seja PWM, não é para a sonda lambda. Ela é para o aquecedor da sonda lambda, porque a sonda ela precisa de uma temperatura, né, mínima de trabalho para poder funcionar. No caso das sondas mais convencionais, 300 graus aproximadamente. Né? Sondas lambdas de banda larga, em torno de 700 graus, certo? Então, para isso existe o aquecedor, certo? Mas a sonda lambda em si, ela gera o sinal a partir da diferença de oxigênio, né, entre os seus eletrodos, né? E o sensor de detonação é um outro tipo de sensor que não precisa de alimentação para trabalhar. Ele a partir de um estímulo, né, um estímulo mecânico, ele gera
a sua tensão, que também é uma tensão alternada na ordem de milivolts em alta frequência. Ok? Então, quanto maior for, certo, esse impacto sobre ele, né? Esse estímulo sobre ele, a tensão, ela tem picos, ela gera picos de tensão, que através da sincronização que existe no módulo, ele vai saber se foi realmente uma queima irregular, né? Então, esses são três exemplos, certo, de sensores do tipo ativos, né? Então, se a gente pegar aqui no diagrama elétrico, por exemplo, aqui, a doutoria aqui, ó. Então, tá aqui, sonda lambda, qual a na sonda convencional, no código de cores convencional? Então, os fios da sonda são os fios preto e cinza, tá certo? Então, cinza é o massa, como indica aqui, ó, tá certo? Então, esse massa, ele vem direto, tá informando aqui que esse massa vem direto do módulo. Então, se eu tiver um problema de aterramento nesse módulo, eu posso comprometer o sistema, né? Melhor dizendo, pode comprometer a alimentação da sonda e ela não trabalhar corretamente. Então, no diagnóstico da sonda, eu preciso saber se esse massa está realmente, né, existindo ali, certo? Coisa que a gente tanto informa no nosso curso IDEA como no curso de injeção eletrônica, nos dois cursos, tanto o curso de injeção vai do básico ao avançado, injeção convencional, como também na injeção direta, no curso de injeção GDI. Ok? E aqui nós temos o fio, né, o fio preto, né, que ele é por onde vai trafegar o sinal do sensor propriamente dito. E nos sistemas mais atuais que não trabalham com referência de oxigênio externa, nós temos ali uma tensão de referência, né, que pode variar entre 1,3 volts aproximadamente até 3 volts ou mais, dependendo do sistema. Ok? Então, esse aqui, a sonda lambda, como nós colocamos ali, um exemplo de um sensor do tipo ativo, né? Ele não necessita de alimentação elétrica para funcionar, apenas do estímulo. E baseado nisso, né, nós temos que levar em consideração o ambiente onde o sensor está, que é o que a gente vai citar já já. Bom, sensores passivos. Então, como os sensores ativos são aqueles que não precisam de alimentação elétrica para trabalhar, os passivos são o inverso, né? Então, necessita de alimentação elétrica para funcionar. Então, nos exemplos aí, a gente já citou mais atrás um pouco, vocês vão deduzir. Então, nós temos transdutores de pressão, não é transdutor de pressão do diagnóstico com osciloscópio, ok? Então, o que são transdutores de pressão? São sensores que transmitem, né, que informam tensão, que enviam, né, ou melhor, que transformam a grandeza pressão, né, em uma tensão elétrica, seja, pode ser analógica, como a gente citou um pouco mais atrás, como pode ser também um sinal digital, ok? Mas o transdutor de pressão, ele precisa de alimentação elétrica, que normalmente pode ser 12 ou 5 volts. Mas como eu citei, tem alguns casos que ele pode ser uma tensão de alimentação de 3,8 volts. Nós temos os termosensores, que aí são aplicados em sistema de injeção eletrônica, temperatura do óleo do motor, temperatura do óleo do câmbio, né, no sistema de ar-condicionado, né? Então, um dia desse a gente fez o diagnóstico de um sensor que fica ali no evaporador, tá certo? Então, é o mesmo princípio de funcionamento, é o mesmo sensor. O mesmo sensor, quando eu digo, o mesmo tipo de sensor, tá certo? É claro que os valores de resistência vão mudar e eu preciso, na hora de fazer o diagnóstico, preciso ter essas informações. Se eu vou testar lá um termosensor, um PTC ou NTC, e ele já dá circuito aberto, ou então um valor de resistência muito discrepante, seja para cima ou seja para baixo, né? Você vai testar lá, dá 1 megaohm. Aí você já sabe que está com problema. Senão, se ele dá 2 ohms, aí você também sabe que está com problema. Né? Mas, tirando essa informação que também é importante do valor de resistência, eu posso, sabendo o princípio de funcionamento, eu tenho como simular isso e fazer a medição, certo? Fazer o diagnóstico mais uma vez.
de um sistema que eu não necessariamente seja um especialista, tá certo? Consigo resolver o problema do meu cliente e cobrar por isso de forma segura. Então nós temos potenciômetros, né, para medir deslocamento angular, né, deslocamento axial, potenciômetros, sensores do tipo Hall, sensores de rotação, né, sensores do tipo Hall, sensores do tipo magneto-resistivos, tá certo? E coloquei aqui os interruptores também, que também é um tipo mais básico de sensoriamento, né? A diferença é que a informação dele é on-off, né? Ou ele envia um positivo ou inibe esse positivo, ou então ele envia o negativo ou inibe esse negativo. Mas é assim um tipo de sensoriamento que é utilizado até hoje, né? Bom, pessoal, eu quero abrir aí para algumas perguntas ou comentários aí dos colegas, para a gente ver se a gente consegue, aliás, para que a gente faça um bate-bola aí, né? Francisco Samuel, sensor de temperatura é um sensor do tipo... Não estou conseguindo ler aqui. Samuel lá de Areia Branca, né? Sensor do tipo ativo, ah tá. Sensor de temperatura é um sensor do tipo ativo, é sim, como a gente acabou de falar aí, né? Então é necessário, ele funciona como divisor de tensão, tá certo? Então, no nosso treinamento a gente explica isso, ele recebe, o circuito eletrônico recebe uma alimentação de 5 volts que vai para o circuito de medição, tá certo? Estou falando de uma forma simplificada. Vai para o circuito de medição e vai para o sensor. Então, a partir da variação de resistência do sensor, essa tensão ela começa a se dividir, né? E aí vai variando a tensão lá no circuito de medição e aí ele começa a identificar que está havendo um aquecimento ou um esfriamento do ambiente onde ele está, no caso da injeção eletrônica do motor. Né? Claro, e esses valores de tensão vai ter uma tabela equivalente de temperatura que vai te mostrar, né? O scanner vai fazer essa amostragem para você, o valor em temperatura e também em tensão, né? Que é muito comum você ter no sistema os dois valores, né? Tanto temperatura como valor em tensão, né? Alguém tem alguma pergunta aí, turma? Josenberg, Paulo, boa noite. Josenberg, da BME. Tenho que saber quem é, né, Berg? Fala do sensor tipo magneto resistivo. Então, sensor magneto resistivo, vamos aqui abrir aqui, não está no cronograma falar sobre os sensores aqui, mas a gente está aqui com um dos e-books aqui do curso IDEA aqui aberto, tá certo? Então nós temos aqui nesse e-book aqui, o que esse e-book no curso ele serve para informar quais são as principais aplicações que a gente pode encontrar. Então nós temos sensor de rotação em ponto morto superior, tá certo? Sensor de fase, sensor de velocidade, tá certo? Da roda, por exemplo, também, né? Sensor de rotação da árvore primária, aquele que eu citei ainda há pouco atrás, né? Que é semelhante, não é igual. Não, desculpe. Sensor de rotação dos eixos de entrada e saída do câmbio, né? Que eu citei ainda há pouco, dei o exemplo aqui do Vectra, né? 94. Inclusive, pessoal, é exatamente esse aqui, ó. Coincidência, né? Coincidência ou não, é exatamente esse aqui, ó. Fica nessa posição com esse chicote aqui. Então, o sensor do tipo magneto resistivo, certo? Ele é um tipo de sensor que ele
varia a sua resistência quando na presença de um campo magnético, tá certo? Então, essa variação vai circular uma corrente por ele e vai para o circuito eletrônico, que está representado aqui nesse esqueminha aqui, ó. Deixa eu ver se eu amplio aqui e dá para ficar com a qualidade ainda aqui, certo? Ó, então está representado aqui, nós temos o magneto resistivo, e a partir do momento que existe uma variação no magneto, quando ele está na presença de um campo magnético, que esse campo magnético ele vai estar na roda, né? Na roda dentada aqui, ó. Certo? Muito comum, é fácil, todo mundo, a maioria já deve conhecer, né? Do ABS, certo? Ele varia e vai causar um diferencial no circuito eletrônico, né? Que por sua vez vai variar o sinal de retorno na ordem de milivolts, muito pouco, né? A gente pega o sinal com osciloscópio bem pequeno, esse sinal, tá certo? Então, qual foi o diferencial dele, por que ele é tão usado no sistema ABS? Porque antigamente eram utilizados sensores, né, do tipo indutivo e sensores do tipo Hall. E aí o sensor indutivo ele só vai começar a marcar a partir de uma determinada velocidade, se não me falha a memória, acima de 8 km. Tá certo? E o magneto resistivo, ele a partir do momento que a roda está se deslocando, ele já está enviando um pulso, o sinal. Certo? Então, a precisão é muito maior. Você consegue, o sistema consegue ler a velocidade a partir de 1 km por hora. Certo? Então, por isso que é tão amplamente utilizado nos sensores de roda. Vitor Renes, conhecimento é ouro, com certeza, Vitor. Barbedo, boa noite pessoal. Boa noite, professor. Sinal lógico em um sinal Hall, o que significa? Na verdade, né, o sensor Hall, a gente fala que ele envia um sinal digital, mas não é um sinal digital, né? Não é um sinal digital no termo correto da palavra. Ele envia um sinal pulsado, ele envia um pulso variável, né? E pode mudar a largura de pulso dependendo da aplicação, né? Se você tiver um sensor do tipo Hall numa roda fônica, ele aplicado como CKP, você vai ter a maioria dos pulsos, tirando aquela diferença, a referência, né? A gente chama de falha de referência, mas todos os pulsos têm o mesmo tamanho, né? Já no sensor já ele aplicado como CMP, né? Você vai ter pulsos diferentes, porque aí vai depender da estratégia que o sistemista utilizou para reconhecer o primeiro cilindro, né? Os pares dos cilindros, ou se for motor com um número de cilindros ímpares, né? Aí vai mudar um pouco mais. Ele envia, na verdade, um pulso elétrico, tá certo? Que a gente chama de digital, mas não é um sinal digital, né? O sinal digitalizado é um sinal binário de computador, ele é um sinal digital, ok? Valeu, Berg. Então, só para finalizar sobre o sensor magneto resistivo. Então, o sensor magneto resistivo, o primeiro passo é testar se ele está chegando a alimentação elétrica dele. Então, você pode testar no próprio tomado, utilizando o voltímetro, né? Você testar ali se está chegando a tensão que chega próximo à tensão de bateria, normalmente, né? Chega a 11 volts, um pouco mais. Porque o pessoal às vezes se atropela, por quê? Porque vai direto substituir o sensor, então examinar só a parte mecânica, que é importante também, né? Mas a alimentação, o pessoal esquece. Então, de vez em quando aparece alguém que está sofrendo um pouco, porque não testou a alimentação do sensor, né? Existe uma alimentação, como ele é parecido com o sensor indutivo, tem só 2 fios, né, a sua parte física, então até hoje ainda tem gente que confunde com o sensor indutivo. Aí o que a pessoa vai fazer? Vai testar a resistência do sensor magneto resistivo. O magneto resistivo ele não é para ter resistência, o sensor indutivo é para ter uma resistência porque é uma bobina.
Então a pessoa chega lá e não vê resistência, condena os sensores, como eu vi um dia desse, dia desse não, porque não faz tão pouco tempo assim, mas um conhecido meu, próximo, que trabalhou comigo, ele condenou os 4 sensores, porque ele foi testar e ele achou que era um sensor indutivo, só que era um magneto resistivo. Então aí ele da cabeça dele era para ter uma resistência lá, não tinha resistência, ele condenou os 4 sensores, o defeito não eram os sensores, mas aí ele deu o jeito dele lá para poder se sair dessa. Ok? Então, por falta de conhecimento do funcionamento do magneto resistivo. Ok? Então, parece coisa simples e, de fato, não é coisa tão complexa, mas a gente precisa ter o conhecimento, né? Então, na nossa abordagem final aqui, vamos falar dos diagnósticos dos sensores passivos e ativos. Quais são as diferenças? Bom, sensores passivos, eles vão ter as suas características. Eu troquei aqui, pessoal. Desculpa aqui. Os ativos. Aqui ela vai ter colocado ativos, eu inverti. Mas vamos lá. Os ativos, né, não necessitam de alimentação elétrica, mas do estímulo certo para gerar o seu sinal elétrico. Correto, né? Então, conhecer os seus funcionamentos é fundamental para o diagnóstico assertivo. Então, claro que todos os 2 tipos de sensores, a gente deve conhecer o funcionamento dos 2. Mas o sensor ativo, ele tem uma característica que, como ele só precisa de um estímulo para gerar um sinal elétrico, muitas vezes esse sinal gerado confunde o módulo. Né? Por quê? Vamos supor, muita gente já deve ter pego. Você pega um veículo onde está sendo registrado o DTC do sensor de detonação. E aí você vai checar, o problema pode ser um suporte de motor, por exemplo. Tá certo? Então tem que ter bastante atenção nisso, né? Então você pode ter uma falha ligada à sonda lambda, por exemplo, né? Onde o sinal dela está irregular. E aí você pode ter uma entrada falsa de ar, seja antes ou depois da sonda lambda, certo? Então isso vai fazer com que o sinal seja gerado, mas seja gerado de forma irregular, vai gerar falhas. Então é um ambiente onde o sensor está inserido, a gente tem que checar, tá certo? E o sensor do tipo indutivo, tá certo? Os problemas mais comuns é quando a gente tem defeitos ligados ao componente que faz ele gerar o sinal, que normalmente é quem? Que vai ser quem? Vai ser a roda fônica. Então, a roda fônica com defeito também vai vai gerar um sinal irregular, ou o local onde a roda fônica está, né, instalada, onde ela está agregada. Então, se você tem um virabrequim empenado na ponta, o sensor vai gerar um sinal irregular. Né? Então, o sensor de rotação, o sensor de detonação, desculpe, o KS, né, knock sensor, ele gera uma tensão na ordem de milivolts, corrente alternada. O sensor, a sonda lambda, o sensor de oxigênio, ela gera um sinal na ordem de milivolts, corrente contínua. O sinal não é alternado, o sinal é oscilante. Né? Mas ele não é um sinal alternado, ele não inverte a polaridade. E o sensor do tipo indutivo, ele gera um sinal, né? Uma corrente alternada. Né? Então, nós temos temos que ter cuidado com os sensores do tipo ativos, porque se houver um estímulo e ele gerar um sinal semelhante ao sinal que o módulo está esperando, ou irregular, né? Como é o caso que eu citei, o exemplo que eu dei da sonda lambda, você vai ter, certo, um DTC gerado no caso da sonda lambda, por exemplo, falha de mistura, quando o problema vai estar lá no escapamento, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, ok? Os sensores do tipo passivos, né? Lembrando aqui que eu inverti, certo? Os sensores do tipo passivos necessitam de alimentação elétrica para gerar seu sinal. Os passos do diagnóstico para essa classe são... essa classe de sensores, nós temos o primeiro passo que a gente vai fazer, teste de alimentação positiva e a sua fonte, e o teste de alimentação negativa, e qual é a fonte? Qual é a fonte? É direto da carcaça do veículo, certo? Ou essa alimentação vem do módulo do motor? Ok? Isso faz toda a diferença no processo de diagnóstico, ok?
Então, deixa eu só abrir aqui um diagrama elétrico. Mais um, né? Tá, vamos pegar aqui, ó. Corpo de borboleta aqui. Essa região aqui do corpo de borboleta, onde tem sensor de posição da borboleta. Nós temos 2 potenciômetros, onde o aterramento, né, e a alimentação positiva vai vir do módulo, tá certo? E aqui também nos potenciômetros do pedal do acelerador. Ok? Os 2 potenciômetros, tanto a alimentação negativa como a alimentação positiva desses sensores, que ambos trabalham com 5 volts, vão vir do módulo do motor. Então é claro que se eu tiver um módulo com problema, isso pode ficar comprometido, essa alimentação pode ficar comprometida. A gente tem sensores que a alimentação, ele pode vir, o aterramento pode ser direto na carcaça, tá certo? Outro detalhe também é o compartilhamento do módulo, o compartilhamento da alimentação. Esse compartilhamento da alimentação dos sensores, ele pode, apesar de no conector de diagnóstico, aliás, desculpe, no conector do módulo, no pente, ele vir em pinos diferentes, por exemplo, nós temos aqui o pino A18, o pino A26, alimentação positiva de um potenciômetro, e o pino A25, tá certo? Mas, aqui nesse outro componente, deixa eu só ver aqui qual é ele, válvula GR. Então, a válvula GR, é comum ela ter um potenciômetro também. E esse potenciômetro, ele pode, apesar de aqui, ó, positivo B19, apesar de aqui ser um outro pino, a fonte interna no módulo pode ser a mesma. Eu não estou dizendo que nesse caso é, por favor. Estou dando um exemplo que internamente a fonte dessa alimentação de 5 volts pode ser a mesma, apesar de ser em pinos separados. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que um problema em um potenciômetro ele pode causar um DTC no outro componente que está ok. Isso é uma coisa comum de acontecer. Às vezes a alimentação a mesma alimentação do potenciômetro do pedal é a mesma alimentação do sensor do tipo Hall, por exemplo. Certo? Então acontece de você ter esse tipo de coisa. Você tem um defeito lá no sensor A, tá certo? E aí não acusa falha no sensor A, mas acusa falha no sensor B. Certo? A explicação pode estar acontecendo um fenômeno e causando esse tipo de distúrbio. E é um defeito que, se a gente não desligar o sensor, né, um procedimento prático que a gente pode fazer é desligar os sensores e ver se a alimentação daquele sensor ele é reabilitada, aquele sensor que está sendo gravado a falha. Caso você chegar no sensor que está... Porque eu tenho o sensor ativo, qual é o primeiro que a gente está falando aqui, né? Então eu tenho que saber a alimentação positiva e negativa, que é o primeiro passo para testar um sensor do tipo passivo. Tá certo? Então, a gente vai testar a alimentação. E se eu tiver uma alimentação, ou não existir essa alimentação, ou se essa alimentação tiver menor do que o que deveria ser, por exemplo, era para ser 5 volts, eu estou com 4 volts ou menos, certo? Então, pode ser que exista um sensor que esteja com defeito, causando esse tipo de problema. Sensores de pressão, né, é muito comum causar esse tipo de defeito, né? Então, uma vez garantida que esse sensor ele tem a alimentação dele correta, eu vou verificar se não existe também nesse sistema, certo? Essa informação já é mais complexa porque normalmente nós não temos. Mas se não tem uma tensão de referência. Então, do que eu estou falando, né? Tensão de referência para o módulo. Então, por exemplo, esse sensor aqui que é o MAP, né? Que é um transdutor de pressão. Então, nós temos aqui uma alimentação positiva, uma alimentação negativa, 5 volts, alimentação negativa e o sinal de retorno. Tem alguns casos que você vai ter, no pino 2, que é o pino de retorno, se você desligar a tomada, você vai ver também que lá também tem 5 volts. Isso acontece com potenciômetro, acontece com sensores do tipo Hall, vai depender do sistemista. Tá certo? E às vezes é para ter uma tensão de 5 volts e não tem. Ou tem menos do que era para ser, ou não tem nenhuma. Certo? Então, é mais uma coisa que a gente tem que observar, né? Tem que testar, né? Tem que saber que existe e testar. Então, depois desses três pontos aqui, a gente vai verificar o sinal de retorno.
se está dentro do padrão correto. Então, mas antes eu vou passar todo esse pente fino, certo? E para finalizar, uma coisa que é comum para os dois componentes, para os dois tipos de sensores, que eu até meio que já citei mais atrás um pouco, né? É que é o ambiente onde os sensores estão aplicados. Então, uma coisa que a gente vê, muitas vezes profissionais já com experiência e muito tempo esquecem disso. Então, a gente precisa levar em consideração o ambiente onde o sensor está. Então, se a temperatura do líquido de arrefecimento está irregular e eu tenho um veículo que não tem água, não tem líquido de arrefecimento, é claro que o sinal vai ficar irregular. Se eu tenho um sistema onde o sistema está muito sujo, onde existe um isolamento, né, que é o resultado, né, da corrosão cria um material, né, aquela lama, né, que ela isola termicamente o sensor. Tá certo? Ele gruda no sensor e isola o sensor termicamente. E o sensor vai começar a indicar, né, temperatura errada. Então, ou seja, o ambiente onde ele está inserido, né? Então, isso vale para todos os sistemas. Ainda há pouco eu citei sobre a sonda lambda. Então, se eu tenho um escapamento que está com brecha, seja antes ou seja depois. Por que depois, pessoal? Porque no escapamento, o fluxo do ar, ele não é contínuo, ele é pulsativo. Tá certo? É um fluxo pulsante, né? Pulsativo. Para quem faz os cursos de transdutores, sabe disso aí, né? No nosso curso a gente aborda bastante sobre isso, curso de transdutores. Então, se o fluxo é pulsativo, então vai ter momento que ele vai puxar oxigênio. Se estiver próximo da sonda lambda da abertura, vai atrapalhar o problema, vai atrapalhar o funcionamento. Vai ficar indicando falha na sonda lambda, por quê? Porque a tensão da sonda lambda vai cair. Ok? Então tem que ter muita atenção a isso. Então, se eu tenho um veículo, isso aí a maioria já está cansada de saber, se eu tenho um motor que está com problema de compressão, tá certo? Principalmente se for um problema ligado às válvulas e afetar, né, que é mais fácil de afetar a pressão do coletor, eu vou ter um sinal irregular do sensor de pressão e pode fazer com que o carro perca a aceleração e fique gravando falha no controle da aceleração. E aí o cidadão vai ficar trocando TBI, vai ficar trocando o pedal do acelerador, vai ficar trocando módulo, quando o defeito vai estar lá no motor e através da informação irregular do sensor de pressão, quando o módulo fizer a comparação entre a posição do acelerador e a carga do motor, ele vai ver que existe uma incoerência entre a emergência, né? Então a gente sempre repete isso nos nossos cursos, curso de injeção eletrônica, os dois cursos, né, de injeção direta como a direta também, porque é uma coisa comum de acontecer e às vezes o pessoal não dá atenção ou no calor do dia a dia, né? Muito problema na oficina acaba não dando atenção ao MAP, porque quando o MAP está muito alterado é uma coisa, mas e quando ele está oscilando, né? Então, às vezes ele não está muito alterado, mas ele está oscilando. Quando um motor está bem estável, com funcionamento regular, você pode observar que o MAP ele vai ficar linear, né, com uma variação muito pequena. Mas quando ele está oscilando demais, vai para 430, volta para 350, vai para 450 e fica nessa oscilação, muitas vezes o pessoal deixa passar, né, essa condição de funcionamento. Ok, pessoal? Então vamos aqui os comentários e a pergunta da turma, né? Mas a amplitude é diferente. Nos sensores Hall é fixo, no indutivo e no magnetorresistivo a amplitude modifica. Conforme a velocidade, temos um aumento na amplitude, assim, não é? É no caso dos sensores do tipo indutivo, né? Nós temos essa variação, isso aí é fato. Boa noite, professor. É só um sensor magnetorresistivo que tem resistência? Não, o magnetorresistivo ele não tem resistência, tá certo? Deixa eu só tirar aqui o celular para ficar mais fácil aqui de ler, porque senão eu fico saindo da câmera. O magnetorresistivo, você não é para verificar a resistência dele. Existe um circuito eletrônico, o sensor ele está interno. O sensor indutivo,
a gente tem uma resistência selida, que vai variar de acordo com o sensor. Você tem sensores indutivos, como na linha Renault, que chega a 300 ohms aproximadamente. E você tem na linha Fiat sensores indutivos que chega a 1.200 ohms, ok? Qual é a estratégia para desligar o sensor para saber o real sensor que está causando o problema no sensor? Então, foi aquilo que a gente falou, né? Vamos supor, eu tenho lá um potenciômetro que está faltando uma alimentação de 5 volts. Potenciômetro do pedal. Sensor do pedal, que nós temos 2 potenciômetros. Então está faltando uma alimentação de 5 volts. Bom, será que pode ser algum sensor com problema? Pode ser. É só você desligar. Agora, tem casos, bom salientar isso. Você desligando os sensores, tem sistemas que no momento que você desliga, se a culpa for do sensor, por exemplo, de um sensor de pressão do ar-condicionado, quando você desligar, tem sistemas que reabilitam de imediato a alimentação. Tem sensores que você precisa apagar a memória, tá certo? Então você precisa entrar lá, apagar a memória, ele lógico, vai gravar outras falhas que você vai estar com o sensor desligado, mas a alimentação positiva ela é reabilitada, entendeu? Daquele sensor que estava faltando. Então o teste é esse, simples, ok? O procedimento é esse. Sensor Hall do comando do Golf G5 que entra 5 volts e sai 12 volts. É normal isso nos sensores tipo Hall? Então, não é que entra 5 e sai 12. A gente tem até um vídeo sobre isso, já bastante antigo. Bastante antigo não, né? Parece que fazem 15 anos, mas deve ter uns 5 anos esse vídeo ou mais, certo? Que também está no curso IDEA, nesse curso. Então, você tem uma alimentação do sensor de 5 volts, tá certo? Mas existe uma tensão de referência de 12 volts. Então, naquele pino que vai o sinal, lá do módulo vem uma tensão de referência de 12 volts. Qual é a função do sensor, Raul? Ele vai funcionar como uma chave, aterrando esses 12 volts, tá certo? Forma mais simplificada de falar. Então, não é que o sensor ele gera 12 volts. É que já chega 12 volts para ele, o que ele vai fazer é fazer esse corte do sinal, ok? Levar ele à massa toda a vida que passar a janela por ele, certo? Então é assim o funcionamento do sensor que tem essa característica. Pronto, então é isso, pessoal. Atingimos aí o nosso objetivo. Mais alguém tem mais alguma pergunta ou algum comentário? Pessoal, todo mundo já deixou o like aí pra gente? Deixa eu ver aí. Digam aí o que acharam, se tem alguma coisa que a gente não abordou, que a gente possa aqui, nesse final aqui, a gente abordar. Então, pessoal, o nosso treinamento, o curso IDEA, ele está por R$ 249,99. Tá certo? Então, quem tiver interesse, quem precisar desse tipo de conteúdo, nós estamos aí com esse preço aí imperdível. Você tem acesso por 2 anos no treinamento, então, bastante conteúdo, onde a gente tem a abordagem sobre leituras de diagramas convencionais e também diagramas originais. Ok? Além disso, no nosso canal nós também temos vídeos sobre a leitura de diagramas originais, que é o que dá mais dor de cabeça, né, para o pessoal. Então, se você quiser aproveitar, nesse início de ano a gente baixou o preço e vamos manter aí por um determinado tempo, ok? Então, R$ 249,99, R$ 250, né, para a gente falar da maneira certa, ok? Bom, turma, então é isso aí. Eu agradeço a presença de todos, tá certo? Na nossa próxima aula, ok? Na nossa próxima aula, na nossa próxima resenha técnica, na segunda-feira, às 8 horas, nós vamos abordar um assunto sobre osciloscópio, tá certo? Então, fiquem ligados, a gente vai avisar para vocês, vai estar aqui no nosso canal,
tá certo? Vamos colocar no site também e nas redes sociais. Quem não segue a gente nas redes sociais, segue lá, tranquilo? Nosso Instagram, você indo aqui no nosso site, tá certo? Se tiver dificuldade, aqui no carroetecnica.com.br, você encontra aqui, ó, tá pequenininho, mas dá para ver aqui do lado direito, nós temos aqui o Facebook, certo? Nós temos o YouTube, né? Para se você não já é inscrito, aproveite e já se inscreve. E nós temos aqui o Instagram. Beleza, Vitor? Resenha técnica, toda segunda-feira, às 8 horas, tá certo? Então, já fica ligado aí. Valeu, Rosenberg. Rosenberg aí é o fã do Curso Ideia desde sempre, né? Valeu, Marcunha, obrigado também pela presença. E até a próxima segunda-feira, pessoal, se Deus quiser.